Um grande submarino, o U-530, da Kriegsmarine alemã, apareceu de repente em direção à entrada do porto. Nas semanas finais da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha já havia se rendido e sua marinha recebera ordens de capitular, 2 submarinos desapareceram no Atlântico. Meses depois, surgiram na Argentina, desprovidos de evidências, repletos de segredos e levantando questões que até hoje se recusam a morrer. O desaparecimento. Na primavera de 1945, a Marinha Alemã já não era mais uma força de combate. Era um sistema em colapso, composto por homens que tentavam sobreviver ao fim de um mundo que já havia desmoronado ao seu redor. Em 4 de maio, o grande almirante Karl Dönitz emitiu uma ordem de cessar fogo. 3 dias depois, a Alemanha rendeu-se formalmente. As instruções para cada U-Boat eram claras e inegociáveis: emergir, hastear uma bandeira preta e seguir para o porto aliado mais próximo. De aproximadamente 150 submarinos operacionais que receberam a ordem, quase todos obedeceram, exceto 4. 2 deles foram autoafundados na costa de Portugal em poucas semanas, escolhendo a destruição em vez da rendição. Os outros 2 fizeram algo muito mais estranho. Desapareceram, viraram para o sul, muito ao sul, e continuaram pelo Atlântico até chegarem à Argentina. Quando finalmente emergiram, a guerra já havia terminado há semanas, e então, meses depois. Uma chegada que não deveria ter acontecido. Em 10 de julho de 1945, um submarino alemão surgiu na costa argentina. Então, mais de um mês depois, no dia 17 de agosto, um outro o seguiu. Ambos chegaram sem bandeiras. Ambos chegaram despojados de identidade. Suas tripulações haviam destruído cada documento, cada diário de bordo e cada código. Os motores foram sabotados, as armas tinham sido lançadas ao oceano, até as identificações pessoais haviam sumido. Sem nomes, sem provas, nada. Um bote de borracha estava faltando por completo, sem qualquer explicação. A Marinha Argentina realizou a abordagem. Os americanos transportaram os capitães para Washington. Os britânicos exigiam respostas para uma pergunta acima de todas as outras. Adolf Hitler estava a bordo? Durante 80 anos, a resposta oficial tem sido não, mas os detalhes que cercam esses submarinos fazem com que essa resposta pareça incompleta. Por que a Argentina? A decisão de navegar até a Argentina não foi aleatória, foi deliberada. E para entender o motivo, é preciso compreender o que a Argentina era em 1945. Não o que as pessoas supõem, mas o que ela de fato era. A Argentina permaneceu oficialmente neutra durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, declarando guerra à Alemanha apenas em março de 1945, poucas semanas antes do fim. O país tinha uma grande população alemã, estimada em cerca de 100 mil pessoas, e uma rede organizada de apoio nazista que operava abertamente durante a guerra. Mais importante ainda, a Argentina logo se tornaria o destino mais acolhedor da Terra para ex-nazistas. Isso não era especulação, era uma diretriz, e esse fato por si só alimentaria décadas de suspeita. O 530, a primeira chegada. O primeiro submarino a chegar foi o U-530, uma embarcação de longo alcance do tipo 9C-40 construída em Hamburgo. Era uma máquina de guerra formidável, com mais de 1.100 toneladas, capaz de percorrer quase 14 mil milhas náuticas sem reabastecer. O submarino já havia completado 7 patrulhas de guerra, afundando 2 navios e danificando um terceiro. Seu capitão, Otto Wermuth, tinha apenas 24 anos, jovem, mas não inexperiente. Ele já havia servido em diversos submarinos, comandado brevemente outro U-Boat e possuía as 2 classes da Cruz de Ferro. No início de 1945, ele assumiu o comando total do U-530. Nos dias finais da guerra, ele operava na costa de Long Island, disparando torpedos contra comboios aliados entre 4 e 7 de maio, exatamente quando a Alemanha se rendia. Nenhum dos torpedos atingiu o alvo. Alguns erraram, outros falharam. Os comboios sequer souberam que ele estava lá. Dias depois, Wermuth recebeu a ordem de rendição. Mais tarde, ele alegou ter duvidado de sua autenticidade porque a assinatura parecia incomum. Os interrogadores americanos não acreditaram nisso nem por um segundo. Concluíram que ele sabia exatamente o que a ordem significava e optou por ignorá-la. Após consultar seus oficiais, Wermuth tomou sua decisão. Ele rumou para o sul. U-977, o segundo submarino.
O segundo submarino, o U-977, era bem diferente. Um modelo menor do tipo 3 nunca tinha entrado em combate. Passou toda a sua trajetória como uma embarcação de treinamento no Mar Báltico. Seu capitão, Heinz Schäfer, também tinha 24 anos, mas ao contrário de Vermouth, Schäfer enfrentava uma situação distinta. Recebeu a ordem de cessar fogo perto da Escócia enquanto se preparava para o que ele próprio descreveu como uma missão suicida, um ataque a embarcações aliadas em Southampton. Em vez de prosseguir, reuniu a tripulação e fez uma oferta incomum. Na madrugada de 10 de maio, parou o submarino perto da Noruega. 16 homens, a maioria casados, receberam permissão para partir. Saíram em botes de borracha, chegaram à costa e acabaram se rendendo às forças britânicas, alegando serem sobreviventes de um naufrágio. O restante da tripulação ficou para trás. Então, o U-977 desapareceu no Atlântico. A longa travessia. O que se seguiu tornou-se uma das viagens de submarino mais estranhas da história naval. Schäfer afirmou mais tarde que o U-977 permaneceu submerso por 66 dias seguidos usando um sistema de snorkel, permitindo que os motores funcionassem debaixo d'água sem emergir. A afirmação ganhou as manchetes. Parecia quase impossível, e a maioria das evidências sugere que não era totalmente verdade. Relatórios de interrogatório americanos, escritos apenas semanas após a chegada do submarino, mencionam apenas mergulhos breves, não uma jornada submersa contínua. Até os relatos posteriores do próprio Schäfer contradizem a história, mas o que foi real foi a própria jornada. 108 dias. Da Noruega à Argentina, o submarino cruzou o Equador, enfrentou condições extremas e quase ficou sem combustível. Quando chegou à Argentina, restavam apenas 5 toneladas métricas de combustível das 85 originais. Em certo momento, a tripulação chegou a parar em uma ilha remota em Cabo Verde, onde, após meses presos dentro de um casco de metal, nadaram no oceano. Era menos uma operação militar e mais uma fuga desesperada. A diferença crítica. Quando os dois submarinos foram inspecionados, surgiu uma diferença crucial. O U-530 parecia um encobrimento deliberado. O U-977 parecia transparência total. Vermouth tinha destruído tudo. Diários de bordo sumiram. Livros de códigos sumiram. Identificação sumiu. Armas descartadas. Equipamentos desaparecidos. Até os motores foram sabotados de propósito, tornados inúteis após serem operados de forma errada e terem o óleo contaminado com ácido de bateria. Já Schäfer entregou tudo intacto, todos os 10 torpedos, todos os documentos, diários de bordo, identificações. O submarino dele estava totalmente operacional. O recado era claro, Vermouth escondia algo, Schäfer queria provar que não. Os interrogatórios. As investigações se desenrolaram em etapas. Primeiro, a Marinha Argentina interrogou as duas tripulações. Em seguida, a inteligência naval americana assumiu o caso e acabou levando os dois capitães para Washington. Os britânicos conduziram os próprios interrogatórios, focados quase totalmente em uma única pergunta. Alguma figura importante tinha sido transportada para a América do Sul? Vermouth cooperava, mas era vago. Insistia que não levava passageiros. Não soube explicar o sumiço do bote inflável. Alterou detalhes sobre o momento em que recebeu as ordens de rendição. Em alguns momentos parecia nervoso. Em outros, estava estranhamente relaxado. Chegou a dizer aos interrogadores que gostava da Argentina e a considerava um bom lugar para morar. As respostas de Schäfer eram consistentes. Ele afirmou que sua missão não tinha relação com a guerra. Acreditava na propaganda dos aliados de que os homens alemães seriam escravizados ou esterilizados e preferiu fugir a se render. Negou o transporte de passageiros. Negou ter combatido após o cessar-fogo. E provou o que dizia ao entregar o submarino intacto. Em certo momento, a inteligência americana colocou os dois em uma sala com microfones escondidos, esperando que conversassem livremente. Eles conversaram, mas apenas sobre suas viagens, nada mais. A conclusão oficial. Após investigações minuciosas, as autoridades americanas e britânicas chegaram à mesma conclusão. Não havia evidências de que qualquer um dos submarinos tivesse transportado Hitler ou qualquer outro oficial nazista de alto escalão para a América do Sul, sem passageiros ocultos, nenhuma missão secreta, sem fuga final.
A história oficialmente terminou ali. Por que o mistério nunca morreu? E ainda assim, não terminou. Porque a Argentina não era apenas mais um destino, era o destino. Após a guerra, sob Juan Perón, a Argentina facilitou ativamente a fuga e o reassentamento de ex-nazistas. Isso não era um boato, estava documentado. Perón nomeou autoridades que apoiavam abertamente a imigração nazista. Enviou agentes à Europa especificamente para recrutar ex-membros e oficiais da SS, e os resultados foram inegáveis. Adolf Eichmann chegou à Argentina em 1950 sob uma identidade falsa, antes de ser capturado por agentes israelenses em 1960. Joseph Mengele chegou em 1949, fugindo mais tarde para o Paraguai e o Brasil, onde morreu em 1979. Erich Priebke livre abertamente na Argentina por décadas antes de ser exposto em 1994. Cada um desses homens chegou à América do Sul, mas não por submarino. Usaram navios, aviões, documentos forjados, redes de fuga conhecidas como ratlines que passavam pela Espanha e pela Itália. Não existem evidências de que qualquer um deles tenha usado U-boats. Ainda assim, a coincidência permanece difícil de ignorar. O mesmo país que acolheu fugitivos nazistas foi o mesmo país onde esses submarinos misteriosos se renderam. A lacuna sem resposta. É aqui que a história se demora. Não no que sabemos, mas no que não sabemos. O U-530 chegou com tudo apagado, sem diários de bordo, sem identidades, equipamento faltando, um bote desaparecido. O U-977 chegou limpo, documentado e explicável. Uma história convida ao desfecho, a outra convida à dúvida. E nessa lacuna, entre a evidência e a ausência, a conspiração prospera. Porque a história não é moldada apenas por fatos, é moldada pelos espaços entre eles. 2 submarinos cruzaram o oceano após a guerra já ter terminado, chegando despojados de provas e carregados de perguntas. As investigações nada encontraram, mas deixaram lacunas suficientes para manter a história viva. E às vezes, não são as respostas que perduram, mas o silêncio ao redor delas.